Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, obrigado pela presença, vocês aqui na Catedral, quem nos escuta pelo rádio e também nos acompanha pela televisão. Hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo. Pedro, esta pedra forte, mas também um ser humano simples, pescador, que também passou por provações na vida. Pedro se dispusera a seguir Jesus, mas ao mesmo tempo negou. Por isso, Jesus o chama e diz: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E Pedro fica incomodado. E diz: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Queridos irmãos, Jesus também exige de nós esta capacidade da humildade. Só existe amor quando existe a humildade. A capacidade de conhecer-se a si mesmo. Eu preciso mergulhar dentro de mim mesmo. Humildade não é humilhação. Humildade é uma capacidade de aceitação e também de aceitação de si mesmo. Significa, eu preciso enxergar-me. E Pedro nos dá esse testemunho. Da mesma forma, Paulo. Paulo, que é, ao contrário de Pedro, mais instruído, conhecedor das suas tradições,
fiel à sua doutrina, e ao mesmo tempo perseguidor dos cristãos. E ele reconhece na sua vida, ele é humilde o suficiente para dizer: antes que eu ame, eu fui amado. E muda de rota, e muda o seu agir, e se torna essa voz missionária, esse proclamador do Cristo. Eu não sei se vocês observam, ficam atentos à liturgia, mas essas palavras de São Pedro aqui no final da primeira leitura, para mim me chama muito a atenção. Olha o que Pedro diz. Ele diz assim: deixa eu ver se eu encontro. Então Pedro caiu-se e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Olha o passo que Pedro dá na sua fé. Por isso que é necessário, queridos irmãos, que a nossa fé nos leve a constituir uma vida interior, uma vida espiritual. O cristão é aquele que sabe os passos que deve ser dado na vida. O cristão sem vida espiritual é alguém desorientado, que não sabe como sair, por onde ir, nem onde chegar. Repito, o cristão que não tem uma vida espiritual, ele está incapaz, ele se torna alguém estático, parado. Por isso que nós precisamos alimentar a nossa vida de fé. É diante da dúvida de Pedro, é diante da negação de Pedro, que o Senhor o chama à responsabilidade. E lhe confia a missão. Por quê? Porque ele viu que Pedro foi humilde, porque ele viu que Pedro amou verdadeiramente. Então, queridos irmãos, assumir a missão do Cristo, nós precisamos incorporar na nossa vida o amor de Deus, a humildade e o conhece-te a ti mesmo. Nós escutamos na segunda leitura, São Paulo, depois de todo esse caminho feito, ele diz: agora, missão cumprida, só me resta receber a recompensa devida. Significa que ele toma consciência de que ele assumiu com responsabilidade o seu dever. Será que nós temos esta firmeza da nossa fé? Ou ainda paira sobre nós a dúvida, o medo? Queridos irmãos, celebrar a festa de hoje é renovar o nosso compromisso sacramental do batismo. Muitos de vocês aqui foram batizados muito pequenos, e outras pessoas assumiram em vosso lugar este compromisso
Olha que beleza. Nós somos tão privilegiados que nós encontramos pessoas que assumissem esse compromisso de caminhar na luz, de caminhar na fé, até que eu pudesse dar os meus passos. Por isso, queridos irmãos, ser pai e padrinhos não é de qualquer jeito, não. Eu preciso assumir este compromisso do amor. Eu preciso assumir esse compromisso da missão. Eu preciso assumir o compromisso da evangelização, do profetismo. Como é difícil ser profeta, porque ser profeta significa incomodar. Ser profeta precisa anunciar a justiça, e a justiça incomoda. Há uma semana atrás nós escutávamos o evangelho que falava sobre a imortalidade do homem e também sobre a imortalidade da justiça. A justiça não morre. Olha que compromisso nosso de cristãos. É por isso que precisamos rezar. É por isso que precisamos amar. E confiar na graça de Deus. Quando o Papa Francisco fala hoje, às vezes incomoda. Claro que incomoda. E deve incomodar. Porque ele está falando daquele Cristo. Daquele Cristo que muitas vezes não o conhecemos. Daquele Cristo que te chama para um segmento cotidiano e te diz: olha, queres me seguir? Toma a tua cruz cotidianamente. E nós vamos nos acostumando num mundo, numa sociedade que ensina as falcatruas do cotidiano. E às vezes eu quero até abandonar minha cruz por outra mais maneira. Ou então roubar a cruz do vizinho, que eu acho que é mais maneira do que a minha. E aí quando o Senhor vier e disser: Pedro, tu me amas? João, tu me amas? Maria, Teresa. Então, queridos irmãos, celebrar a festa de São Pedro e São Paulo é renovar este desejo de buscar sempre a graça de Deus, de fazermos a experiência do amor na nossa vida, o amor que salva, o amor que cura, o amor que liberta. Mas esse amor estará no coração daquele que tem fé, daquele que tem esperança. Eu nunca me esqueço da atitude daquela mulher do Evangelho que sofre há 12 anos com uma hemorragia, e ela coloca na sua cabeça que, ao menos, diz o Evangelho, se eu ao menos tocar na barra de suas vestes, eu ficarei curada. Não foi Jesus que disse: olha, mulher, se tu tocar nas minhas vestes, tu vai ficar curada. Não, ela disse a si mesma. Uma fé firme, uma espiritualidade forte, que lhe leva à cura. Portanto, Jesus se volta a ela e diz: quem me tocou? E os discípulos: como? Como? No meio de uma multidão que te comprime, tu perguntas: quem me tocou? E a mulher coloca-se diante de Jesus
e conta a sua realidade, Jesus diz: filha, a tua fé, essa fé que nós precisamos, essa fé que liberta, essa fé que cura, essa fé que transforma, essa fé que renova, essa fé que traz o alívio, que refresca a alma, o espírito. Imagina você trabalhando aí no meio do sol quente das 11 horas da manhã, e aí alguém te traz um copo de água fresca e você toma e ela refresca. A fé também é um alívio refrescante para nossas angústias, para os nossos calores, para nossas fragilidades, para os nossos medos. Santo Agostinho, quando faz essa experiência, aí ele diz assim: tarde te amei. Poderia ter descoberto isso antes. Então, queridos irmãos, que saiamos daqui hoje com este compromisso de renovar interiormente a minha vida espiritual. Propósito, não é? Faz o teu propósito. Não precisa dizer a ninguém. Guarda no silêncio do teu coração e não te cansa de exercitar, de repetir. É diante de tudo isso que no final a gente pode dizer as palavras de Paulo: missão cumprida, não me resta mais nada a não ser receber o troféu. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. E continua Paulo: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. E encerra: agora a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Poxa, que beleza, né? Queridos irmãos, se a palavra de Deus, se o Evangelho, essa é a palavra que salva, essa é a palavra que liberta, essa é a palavra que cura. Através do testemunho de São Pedro, São Paulo e de tantos e tantos. Por isso que os santos são importantes para nós, por causa do seu testemunho. Quantas pessoas que passaram em nossa vida, que não são santos dos altares, mas são pessoas que deixaram marcas profundas na nossa vida pela sua fidelidade. Todos vocês conhecem, às vezes morou na mesma rua que a sua. Pessoas que foram capazes de compreender o tempo, os sinais, a realidade. Eu vou terminar, porque senão eu falo até meio-dia. Que Deus nos ajude a sermos fiéis à nossa missão de batizados, ao sacramento que tu recebeu, ao crisma, à Eucaristia,
ao sacramento do matrimônio. Quando o padre fala que para amar precisa da humildade, imagina como é que eu vou viver o amor do sacramento do matrimônio se não houver humildade? Como é? Perde o sentido. Conhecer a mim mesmo. Humildade, amor verdadeiro.